Oi gente, aqui é a Ajuda Número Literária e hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros da Jojo Moyes. Bom, eu li esses 3 primeiros livros, que foram os primeiros publicados no Brasil, né? Ai, não vai caber na tela. Que é, a primeira que eu li, né, na sequência certinha foi A Última Carta de Amor, foi o primeiro livro que eu li dela. Depois eu li Como Eu Era Antes de Você. E por último eu li A Garota que Você Deixou Pra Trás. Então, esses 3 livros eu fiz resenha escrita dos 3, tirei bastante fotinhas bonitinhas e deixei lá no blog. Então dos 3 eu vou deixar, né, o link da resenha escrita aqui no box de descrições para vocês conferirem depois, se vocês quiserem saber mais a fundo a respeito de cada um. Vou falar rapidamente para vocês sobre esse primeiro livro. Sobre os 3, né, enfim, mas vou começar pela ordem que eu li mesmo, né. Esse primeiro livro, na verdade, quando eu peguei ele pra ler, eu não sabia nada a respeito da Jojo Moyes, eu, nunca tinha ouvido falar mesmo. Faz bastante tempo que eu li esse livro e eu simplesmente comprei assim no aeroporto quando eu tava viajando e tal, passei lá e eu achei a capa linda e acabei comprando. E realmente, assim, eu sei que o nome do livro é meio clichê, algumas pessoas têm um pouco de aversão a esses nomes meio Nicholas Sparks, assim, de livros, mas eu não tenho nada contra isso, eu achei super bonitinho, inclusive, esse nome, A Última Carta de Amor. Foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui comprar, tanto o nome quanto essa capa, porque essa capa é linda, cara, é uma das capas mais bonitas que eu tenho na estante, eu acho. Bom, essa história aqui é sobre 2 protagonistas, né, a Ellie e a Ellie Hawthorne, eu acho, Hawthorne, alguma coisa assim, e a Jennifer Sterling. Essas 2 protagonistas, elas são mulheres com problemas amorosos, com casos de amor, né? A primeira que eu falei, que é a Ellie, ela tá, assim, a narrativa nos dias de hoje, então ela é uma jornalista, uma colunista de um jornal famoso, e ela tem que escrever uma história, tipo um artigo sobre um caso de amor, e ela acaba achando, né, na verdade eu acho que ela acha essa carta primeiro na seção de arquivo morto do jornal, ela acha uma carta antiga da década de 60, uma carta assim romântica, né, tipo de um amante pra sua amada, assinalada apenas com a inicial do nome da pessoa. Então depois que ela acha isso, ela tem essa ideia de fazer esse artigo assim no jornal sobre um caso de amor perdidos igual dessa carta, né? Então ela fica inspirada pela história de amor e vai atrás, que ela tenta descobrir assim, o que aconteceu, se esse casal realmente ficou junto ou não. E aí que começa a segunda parte do livro, que é onde a gente fica sabendo mais sobre esse casal. Então a gente volta lá, né, pra década de 60 e a autora vai contando, vai narrando a história da Jennifer, que é uma mulher casada, mas não tão satisfeita assim no casamento, e que sofre um acidente, perde parte da memória, mas ela sabe que tem alguma coisa errada, assim, as coisas não tão boas assim em casa. E ela vai descobrindo aos poucos que ela realmente não estava apaixonada mais pelo marido, e sim por um outro rapaz que tinha aparecido na história. Então, assim, toda essa confusão vai sendo contada, né, entre as 2 narrativas, vai variando entre as 2 personagens, contando, né, as histórias delas. E o desenrolar, né, dessa enrolação toda dessa trama é muito legal. Então eu achei o final muito bonito, muito justo, muito honesto conosco, leitores. Então eu acho que é um livro super romântico, que vale super a pena. Assim, essa narrativa chega a ser um pouco confusa, né, pra nós. Eu sei que na época eu fiquei meio assim, gente, mas como assim? Principalmente no começo, que você não sabe exatamente o que está acontecendo, porque a própria protagonista, né, a Jennifer, ela tá também com essa perda de memória, então ela também tá confusa, você fica confusa, mas depois as coisas vão se encaixando e o livro é fantástico, assim. Eu me apaixonei pela escrita da autora, eu fiquei querendo ler outras coisas, até que surgiu a oportunidade de ler o outro livro dela. O outro livro que eu acabei lendo foi o Como Eu Era Antes de Você. Então logo que eu terminei A Última Carta de Amor, eu comprei esse aqui, também faz algum tempo, acho que foi em 2013, né, que eu li. Ou foi 2014, no começo de 2014, né? E eu amei, eu achei assim melhor ainda do que o primeiro. Esse ainda é o meu favorito dos 3 que eu já li. Então, essa história aqui vocês já devem ter cansado de ouvir falar, porque eu já mostrei aqui esse livro algumas vezes aqui no canal. E é a história da Louisa e do Will. A Louisa, ela é uma jovem que tá meio que
procurando emprego, ela precisa trabalhar, ela ajuda em casa, ela tem, assim, tem que ajudar em casa, então ela acaba ficando sem emprego na lanchonete que ela trabalhava e ela precisa arrumar alguma coisa qualquer. E aí surge essa oportunidade dela ir pra uma casa de uma família rica pra cuidar, ser tipo uma cuidadora, assim, né, do Will. O Will é um jovem também que tá com seus 30 e poucos anos e que se acidentou recentemente e acabou ficando, né, paraplégico. Na verdade, ele fica, acho que tetraplégico, porque ele só movimenta, assim, acho que ele movimenta pouco uma das mãos e movimenta do pescoço pra cima, só. Então ela fica tomando conta dele, cuidando dele, dando remédios, acho que ela dá banho também, dá lanche, tudo ela cuida dele, fica fazendo companhia pra ele também o dia todo. E a mãe desse rapaz, ela vai pagar muito, né, muito pra ela ser essa cuidadora, né, pra ela ficar com o Will. Só que o Will é uma pessoa amarga, completamente egocêntrico, ele é, assim, não é uma boa companhia, né, resumindo. E ela fica muito frustrada, porque ela é uma pessoa, assim, deveras otimista. Então ela fica meio que perturbada com isso, ela pensa várias vezes em sair desse emprego, mas as coisas vão mudando muito drasticamente. E eu não posso contar o resto pra vocês ainda, mas espero que vocês leiam e quem já leu sabe o que eu tô falando, né? Quem não leu ainda, por favor, leia. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. E as coisas mudam tanto que ela acaba ficando nesse emprego e, enfim, é apaixonante mesmo. Esse livro é lindo. Tenho certeza que, assim, se vocês lerem, vocês vão amar. É um livro que eu indico pra todo mundo. Eu sempre vejo as pessoas indicando pra todo mundo esse livro. É realmente fantástico. Eu favoritei, foi um dos meus favoritos mesmo do ano passado. E, assim, ainda é um dos meus queridinhos mesmo da estante. Vale muito a pena ler quem ainda não leu esse livro. O último livro que eu vou mostrar pra vocês é o A Garota que Você Deixou Pra Trás. Esse aqui ele é bem diferente dos outros dois, na minha opinião é o mais diferente, eu acho, apesar de ele ter algumas similaridades com A Última Carta de Amor, pela questão da narrativa. São novamente duas protagonistas, né, e as duas protagonistas são, assim, muito fortes, muito interessantes. A primeira, e muito diferentes, né, como da mesma forma o primeiro livro foi. Então as duas protagonistas são completamente diferentes, né? A primeira das protagonistas que eu mencionei aqui é a Sophie Lefebvre. Então o livro começa com essa protagonista contando a história dela em 1916, por aí, e em plena guerra. Então ela tá contando todas as dificuldades e tudo que ela e a família dela passaram, né, durante esse período. Há um passo que a gente também vai conhecendo um pouco da outra protagonista, que é a Liv, que é uma mulher moderna, assim, dos dias de hoje, e ela acaba de perder o marido, acho que tem recente, não sei se tem uns 2 anos que o marido dela faleceu, e ela tá morando na casa do ex-marido dela, que era, acho que era arquiteto ou design, alguma coisa assim, porque ele fez a casa deles, assim, tipo, toda em vidro, com teto solar, umas coisas loucas, assim. E ela mora sozinha nessa casa, só que ela também tá, assim, precisando de dinheiro também, então ela precisa vender algumas coisas, alguns pertences. E nesse meio todo também aparece, ela conhece um rapaz, acho que ele é da polícia ou alguma coisa investigativa, né, chama Paul. E eles começam a se relacionar, né, e tal, amorosamente, e ele descobre que ela tem um quadro na casa dela, do século passado, e tipo assim, um quadro muito importante, e que é de autoria da família Lefebvre. E nisso tudo, eu não posso contar o que é a chave da questão aí pra vocês, mas nisso tudo ela tem que devolver esse quadro. E isso que eu tô contando, assim, não é exatamente spoiler, tá, gente? Porque isso tudo, assim, é bem sinopse mesmo. Então, ela tem que devolver esse quadro, só que ela ganhou esse quadro do marido, então ela não quer devolver de forma nenhuma. E nisso ela vai lutar, assim, né, judicialmente, contra esse cara que ela tava começando a se envolver amorosamente, né, mas aí ela tem que lutar na justiça porque ela não quer de forma nenhuma entregar o quadro, porque é uma coisa que ela ganhou de presente do marido, foi uma das últimas coisas que ela tem, assim, de recordação do marido, então ela não quer entregar de jeito nenhum. E aí, nisso tudo a gente vai vendo a história da Sophie Lefebvre, né, dessa família, né, que é a real dona desse quadro, né. Então a gente vai acompanhando as duas histórias ao mesmo tempo, né, simultaneamente também, e
acaba, assim, conhecendo muito mais sobre a Sophie. Essa parte que fala da França antiga e dos conflitos e que menciona a guerra e a vida da Sophie é pra mim a melhor parte do livro, assim. São todas essas partes que aparecem isso. Acho que a Liv aparece, a história da Liv em si não é tão interessante, não é tão empolgante. Eu acho que ela é até meio secundária, assim, na história. Eu acho que a história mesmo é sobre a Sophie, na minha opinião, né? Dos 3 livros não é novidade pra ninguém que o que eu mais gostei foi Como Eu Era Antes de Você. Como Eu Era Antes de Você é um livro muito, muito, muito sensível e emocionante. Eu chorei horrores aqui nesse livro, eu chorei muito, terminei ele de madrugada e, assim, sei lá, chorando demais, soluçando. Então, esse é um livro muito mais, assim, sei lá, que mexe mais com a gente, minha opinião, né? Mas os outros também foram muito bonitos. Esse, eu acho que não dá pra escolher, assim, qual que eu gostei mais desses dois, porque os dois são muito bons, A Última Carta de Amor e o Garota que Você Deixa Pra Trás. São também muito, muito bons. Então, assim, a escrita da Jojo é bem bonita, bem, assim, bem cheia de informação, bem atraente. Nos 3 livros, então eu achei que a escrita dela foi bem regular, o mesmo tipo de escrita mesmo nos 3 livros. E eu gosto muito, muito da escrita dela, eu gosto das histórias, eu acho que as histórias são muito bem feitas, eu acho que elas são bem boladas mesmo, assim. E eu estou muito ansiosa para ler o próximo livro que a Intrínseca vai lançar, e que vai lançar agora em fevereiro, que é o 1+1. E eu vou deixar a capa dele aqui no cantinho pra vocês verem qual o livro que eu tô falando. E eu não li muito a respeito desse livro ainda, mas eu sei que a protagonista, acho que se chama Tess, e ela tem 30 e poucos anos, ela é mãe e ela tá, assim, o marido dela não tá morando com ela, e ela é mãe e madrasta, então ela tá com essas 2 crianças, ela tá tomando conta, e ela que é a fonte de renda principal da casa. Então eu sei que ela tem dificuldades financeiras e que alguma coisa vai acontecer, que ela vai conhecer alguém, ela vai ter uma oportunidade aí de mudar isso na vida dela. Só sei isso da história, mas como é da Jojo Moyes e a capa é linda e eu com certeza eu vou ler em breve. Vou com certeza ler e resenhar aqui pra vocês também, pra vocês saberem um pouquinho mais sobre esse livro também. Então é isso, gente, eu recomendo muito os livros da Jojo Moyes. Sou apaixonada pela escrita dela, pelas histórias, pelo enredo, pelas personagens. Então eu acho que é uma autora que merece ser lida, sim. Principalmente se você gosta de livros de romance, de livros emocionantes, de histórias épicas, assim, você vai gostar dos livros da Jojo Moyes. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo pra divulgar o meu trabalho, se vocês gostaram. Dê um curtir aqui embaixo. E inscreva-se no canal aqui, acho que é por aqui, na tela, pra vocês acompanharem as novidades do Nuvem Literária e continuarem me acompanhando aqui. Me sigam também no Instagram, porque lá eu costumo colocar sempre as leituras que eu tô fazendo no momento e tal, é uma coisa mais ao vivo assim, então acompanhem também o Nuvem Literária através do Instagram, vou deixar aqui na tela pra vocês acompanharem também. Então é isso, gente, um beijo e até a próxima!